Olá pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed, mais uma vez por aqui. Hoje com mais um episódio especial, nosso 12º episódio do podcast Distrimed. Muito feliz hoje, muito feliz por um dia especial que é o nosso primeiro ano de podcast, né? Completando um ano, nessa data especial aí que está indo no dia 27 de abril de 2024, no ar o nosso 12º episódio. E hoje também feliz pela nossa visita, também nossa convidada especial de hoje, né, que é uma pessoa muito importante aqui na nossa regional aqui de Chapecó, né, a gente vai já falar sobre ela, mas primeiramente eu quero agradecer também quem está lá em casa, dando esse apoio, curtindo nossos vídeos, né, compartilhando lá no YouTube, né, seguindo nossas redes sociais, dando opinião também referente a nossos materiais. Vocês são muito importantes para a gente continuar esse projeto aqui, que é desafiador para nós também aqui, criando conteúdo, trazendo pessoas, informação, conhecimento para a comunidade em geral de Chapecó. E também dá para falar a nível nacional, né? O pessoal de São Paulo assiste bastante nós já, né? O pessoal do estado inteiro, no Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul também muito forte. A gente quer agradecer de coração todo mundo que vem acompanhando nesse um ano de podcast Distrimed. E também agradecer também quem nos apoia, né? Para isso aqui acontecer, que é a Cossegur EPIs de Chapecó, empresa genuinamente chapecoense, que oferece toda a estrutura de equipamentos e proteção individual. A gente sempre está mostrando alguma coisa aqui para vocês, né? Novidades, tecnologias entrando no mercado, a gente sempre traz aqui para vocês aprender um pouquinho conosco também, né? E também a própria OnSafety, software de gestão de segurança e saúde ocupacional lá de Maringá, que acredita também no nosso trabalho aqui. A gente quer mandar um abraço para toda a equipe da OnSafety lá, que é nosso patrocinador master do programa, que acredita em tudo que a gente traz aqui para vocês de casa. Certinho, pessoal? Então vamos, sem demais delongas, né? Vamos apresentar a nossa querida Michele Pertilli, né? Que é a coordenadora do Sereste Regional Chapecó, uma instituição importantíssima que a gente vai conhecer. Quem não conhece, o Sereste faz um trabalho fundamental para a saúde do trabalhador na nossa região e a nível nacional também, né? Mas em especial a nossa região aqui tem o Sereste presente em Chapecó. E a gente vai conhecer um pouquinho essa colega de trabalho aqui, amiga da segurança do trabalho. Michele, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Então, eu que agradeço, né, a participação. A gente sabe que o abril é um mês que marca, né, as questões de saúde e segurança. E então, é um privilégio estar aqui e poder falar e expandir esse tema tão importante. Que legal. E o Sereste, Michela, o que seria o Sereste? Todo mundo perguntando, mas o que é essa sigla, né? Qual é tão importante assim, Fernando? O que é o Sereste hoje na região? A nível nacional dá para falar. Como é que ele atua hoje? Nível nacional. Então, o Sereste, ele é um braço da vigilância em saúde, né? Ele está descrito tanto na Constituição como na Lei 8080, ele é a saúde do trabalhador do SUS. Legal. Tá? Uhum. Então, ele é um centro de referência em saúde do trabalhador, ele segue a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, em Santa Catarina, nós temos 6 Serestes regionais apenas. Tá? 6 Serestes no estado. No estado. Uhum. O nosso tem uma área de abrangência de 76 municípios. É o maior. É o maior. É o maior. O maior do estado. Joinville tem 13, Lages tem 20 e poucos, depois tem Blumenau, Criciúma e o de Florianópolis. Certo. Então, nós temos uma área de abrangência que vai de Ponte Serrada até Dionísio Cerqueira, com esses 76 municípios. Eu tinha informação que era Joaçaba para cá, então é de Ponte Serrada, nossa regional de Chapecó. Então. Joaçaba, o meio-oeste, ele é descoberto de Sereste. Olha só. Então, quando tem uma ação de alguma empresa ali, ou o Estado pede, né, o apoio do nosso Sereste, ou do Sereste de Lages, daí depende para que lado é. Legal. Mas a ideia, então, dos Serestes, ele dá um suporte técnico para a RAS. Quem é a RAS é a Rede de Atenção à Saúde. Então, é como o SUS faz a saúde do trabalhador. Legal. Então, ele usa como porta de entrada a atenção básica, ou as UPAs, né, os PAs, para que esse trabalhador acesse o serviço, para que a gente descubra que ele se acidentou, ou que ele está com alguma lesão. Então, está inserido dentro das instituições do município. Do SUS, isso aí. E daí, a partir daí, começa uma série de encadeamentos, né, que depois nós vamos chegar lá na notificação,
para a gente daí acessar esse trabalhador, a empresa dele. Tem acesso à família também. Tudo. Ele é um suporte técnico para a rede do SUS. Que legal. E tem há quantos anos já o Sereste nossa sociedade de modo geral, né? O Sereste ele é bem antigo, né? Tanto é que ele está lá na Lei 80 de 90. Olha né? só, A vigilância, a vigilância em saúde do trabalhador, ela vem desde lá. O nosso, de Chapecó, ele foi, então, em 2006. Certo, 2006. E aí tem dentro da composição do Sereste vários profissionais voltados para a área de segurança do trabalho e outras áreas afins da saúde. É assim que funciona mais ou menos a estrutura? Eu vou tentar fazer um comparativo para o pessoal que tem as normas na cabeça, né? Assim como tem a NR4, então, que determina lá quantos profissionais tem no SESMIT. No SUS existe uma portaria, que é a 1206, tá, de 2013, que fala sobre a equipe mínima. E que é mais ou menos, né, como se fosse o SESMIT, né? Certo. Então, a equipe mínima que tem que ter um Sereste regional, um Sereste municipal, né? O que determina se o Sereste vai ser municipal ou regional? Então, municípios acima de 500 mil habitantes tem que ter municipal. Entendi. E como, né, a nossa regional, ela não teria todos esses habitantes, ele foi habilitado como regional. Então, a gente segue essa equipe mínima aí, que tem que ter minimamente, então, uma enfermeira do trabalho, que no caso hoje sou eu, um engenheiro de segurança, que nós temos um colega, técnico de segurança, técnico de enfermagem do trabalho, né, mas pelo menos tem que ter a especialização, médico do trabalho, e um outro profissional de nível superior, né, que daí ele traz lá na legislação, que pode ser farmacêutico, físio. Nós temos assistente social por causa de um trabalho bem específico que é feito lá. Legal, muito legal. E a tua formação, então, é enfermeira do trabalho? Sou enfermeira do trabalho. Daí trabalhou em indústria? Trabalhei, já estive em todos os lados, né? Eu trabalhei 10 anos, então, na indústria, como enfermeira corporativa. Ajudei na construção de uma norma, né, de uma NR, especificamente a 36, acho que foi muito importante. Um aprendizado e tanto, assim, sim, tu vê... Nossa região foi um laboratório para a norma, né, então tu estava presente lá nessa discussão na comissão. Estava presente lá, passava vários dias em Brasília uma discussão bem ferrenha, né? Sim, foi. Foi anos, né? Foram anos, mas assim, acho que o resultado foi bom, né? Para aquele momento que precisava muito, né? Sim. Foi um resultado bem, dizer assim, vitorioso, acho até para os trabalhadores, né? Sim, uma padronização, na verdade, do setor que não tinha, né? Que a gente se baseava muito em normas, né? Específicas, né? R6, entre outras, né? 17, né? E a 36 deu um norte muito importante, né? Para a área de agroindústria, de modo geral, né? É sempre bom ter norma setorial, nós que fiscalizamos, porque tu acaba evitando os deslizes, né? Os segundos caminhos que a gente diz. Então, sempre que ia fiscalizar a agroindústria, não podemos aplicar 17 porque não é para nós, né? Não podemos usar coisas de digitação porque a gente não digita. Então, agora tendo a norma setorial, não tem o que fazer, né? Sim, também com certeza. E até a gente conversou durante a semana passada, e o início dessa, a respeito de números, né? Na hora que a gente foi conversar com você, na minha cabeça já veio, eu preciso saber mais especificamente, né, um número, um dado estatístico que a gente sempre traz para quem está lá em casa, e eu fui atrás aí do Sereste para saber um pouquinho mais como é que está o nível de acidentes na nossa região, né? E eu trouxe aqui um dado, pessoal que está lá em casa, só deste ano, de 2024, tá? Do dia 1º do ano aqui até dia 22/4, então bem atual o dado, né, Michela? A gente teve na região cerca de 2.545 acidentes do trabalho, né, na nossa sociedade trabalhadora. Isso é um número que me deixou apavorado, Michela. Não sei como é que tá lá no Sereste, vocês devem estar trabalhando muito, né? É assustador esse número, assustador. A gente vem infelizmente, numa crescente, né? Sim. O ano passado, agora, nesse mesmo período, né? Nesse primeiro quadrimestre, a gente já tem mais de 500 acidentes a mais do que no mesmo período. Nossa, é muita gente. E, assim, os setores que mais acidentam na nossa região é a agroindústria e construção civil. Que é o que movimenta, né? Disparado, não tem o que ver.
É bom, acho, Fernando, deixar claro que nós do Sereste, a gente não monitora só acidente típico. Certo. Tá? A gente fala sobre DARTs, que são as doenças e agravos relacionados ao trabalho. Então, a gente tem aqui Lerdort, a gente tem dermatose ocupacional. Área psicológica. Isso, saúde mental, intoxicação exógena, né, que é um número que a gente tem bem alto já temos 72 intoxicações, que é com produto químico, fumaça. Inalação. Isso aí. Então, mas os típicos, que é, né, queda... Corte, isso aí. Esses também estão muito altos. Sim, foi até um número que eu trouxe também, né, que eu separei, que desses acidentes todos, os 2.545, 2.299 são de acidentes típicos. E tem algum que chama mais atenção, que vem ocorrendo na nossa região, que a gente pode até dar uma dica para os técnicos, engenheiros que estão nos assistindo aí, que a gente precisa ter mais atenção. Algum tipo de acidente mais específico? Queda em altura. Queda em altura. Eu acho que assim, esse primeiro quadrimestre, inclusive com óbitos, né? Sim, nós já estamos com 15 óbitos, o que é um número alarmante. Desses 15, 8 são da construção civil. Então, a gente... É queda, tá? Às vezes até a gente teve um óbito de uma queda de pequena altura, mas igual estava sem o equipamento, sem treinamento, e teve o óbito. Não foi uma grande queda, mas também tivemos de grandes alturas, né? Mas acho que no momento... Pode tomar água, fica à vontade, amiga, não tem problema. Não tem problema, pode tomar água. No momento, esse é o nosso pior. Queda em altura. Pois é. Então, o que fica de dica aí, pessoal, quem está em casa, principalmente os profissionais de segurança do trabalho da nossa região, vamos dar um pouco mais de atenção, como a Michela trouxe para nós, com o Sancivil aí, 9, né, dos 15 óbitos, 8 dos 15 óbitos que teve no ano, foram na construção civil. Então, vamos dar um pouquinho mais de atenção, pessoal, na parte de PGR, da documentação que a gente está fazendo. O PGR substituiu o nosso PCMAT, né? Ele ficou até melhor que já era o PCMAT, então cuidar nessa elaboração, né? Trazer proteções coletivas realmente efetivas para o ambiente de trabalho. A gente pega muito copia e cola de projetos, né? Projetos que não servem para tal situação. Então, planejar um pouco melhor a tua obra é fundamental e vai ajudar a gente a reduzir esses números aí, né? E muitas vezes a gente fala em estrutura na segurança do trabalho, né? Eu preciso de estrutura para dar segurança, mas muitas vezes a gente esquece do principal. E o principal é as pessoas que executam o serviço, né, Michel? Então a gente precisa dar mais atenção. Você falou de treinamento, capacitação, é fundamental, né, que seja dado mais atenção para esse ponto, que são as pessoas também, né, Michel? Muito, a gente percebe, assim, Fernando, que tem bastante documento, às vezes até documentos robustos, bons, né? Sim, ótimos documentos. Né? E falta aplicar o documento, né? Falta ter ali a efetividade de que aquele trabalhador acessou aquela informação, né? De que ele tem conhecimento daquele documento, que todos os documentos de saúde do trabalhador, ele tem que ter conhecimento, né? Tanto o PCMSO quanto o PGR, tem que ser discutido em CIPA. Então, a gente sente a falta. A gente percebe que o trabalhador está lá alheio a tudo aquilo, né? Que é para ele. E que ele deveria ter conhecimento e estar apropriado daquilo, né? Então, tu vê que tem tudo lá à disposição, tem os equipamentos, tem os documentos, mas o trabalhador nem sabe para que serve. Sim, a prática não é efetiva. Né? Não é efetiva. A gente vê bastante dúvidas com relação à prática também, a gente encontra, né? Conversando com colegas, às vezes até mesmo clientes ligam para a gente para tirar dúvidas, né? E uma das dúvidas recorrentes que é realmente a prática de trabalho à altura, a gente falando, né? Um risco que está matando tanta gente no primeiro semestre aí, a questão da APR. Abertura da APR nas atividades de altura, que é a NR35 pura, né? O pessoal tem muita dificuldade, mas como, o que é a APR? O que tem que ter dentro dela? Tem que estar dentro dela o que realmente vai ser executado e como vai ser feita a execução com segurança, né? Então, dá uma atençãozinha, né? Os técnicos aí da obra, da construção civil de Chapecó e região, dá essa atenção, né? Daqui a pouco tu não está nem aplicando a PR, que é tão fundamental, tu abrir ela semanalmente ou diariamente, como tu optar, aplicar essa ferramenta, mas aplicar na prática realmente vai fazer a diferença e vai auxiliar, né, na execução desses documentos tão bem elaborados que a gente encontra, né? Colocá-los eles em práticas, né? Mas muito legal. E o Sereste, uma dúvida também que eu trouxe,
o Sereste hoje ele realiza, a gente falou de acidentes, a investigação desses acidentes também tem participação do Sereste hoje? Sim. No dia a dia? Eu vou falar como que a gente atua hoje na nossa pequena equipe, mas a gente tem que cumprir, então, uma série de diretrizes que vêm do Ministério, dentre elas uma é matriciamento, então a gente também tem que fazer treinamento para a rede. Então, toda a rede tem que saber receber esse trabalhador. Como que eu vou saber que a unidade de saúde de Maravilha, que é da nossa regional, vai receber um trabalhador como? Né? Como é que ela vai fazer a notificação? Como é que ela vai identificar aquele trabalho foi a causa da lesão? Então, a gente tem que fazer esse matriciamento. Então, a gente tem uma equipe para isso. Temos a equipe de inspeção, né, que é o engenheiro, o técnico, eu participo das fiscalizações. Então, a gente tem a notificação de acidente, que toda a rede é capacitada para fazer. Entrou um trabalhador com um cortezinho, notificação. E daí, isso já vai gerar, nós temos o sistema, acessamos, e já conseguimos ter esses dados todos aqui. Olha só que legal. Né? E a partir disso, então, a unidade faz a investigação, o núcleo epidemiológico faz a investigação, a vigilância epidemiológica faz a investigação, todo mundo é capacitado para fazer. Né? E a partir disso, então, vai gerar uma inspeção, ou não, né? Vai depender da gravidade. A gente não faz 100% dos acidentes de inspeção. Sim. Né? Tem critérios. Não tem pessoas, olha só. Não tem pessoas. Foram 2.545 até aqui, né? Não tem pessoas. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E um fato importante, até que eu não comentei, mas ele é bem importante, que o SUS, né, como ele é universal, a gente não atende apenas trabalhadores formais, trabalhadores com vínculo. Então, todo trabalhador que se machucou, ele é atendido pelo Sereste. Então, muitas vezes não vai gerar uma inspeção porque ele é um trabalhador autônomo. Sim. Né? Ele não tem uma empresa física. Tá fazendo um bico, né? Nem o pessoal fala muito, tá fazendo um bico, exato. E ele, então, não tem uma empresa física pra gente inspecionar, né? Mas ele vai ser acompanhado igual por nós. Interessante. Tu vai falando aí pra mim, vem vindo tanto número na cabeça aqui, Michela, pensando até o final do ano. Né? Eu tô assustado com o número que a gente conseguiu com vocês. E isso é um número, talvez, muito, muito real, né, melhor, vamos dizer, um número mais trabalhado do que a própria CAT, que a gente pode trazer, né? Muito. Porque a CAT, ela traz um número formal, né? Aquele que foi realmente um trabalhador registrado, né, trabalhando numa empresa, né, que sofreu um acidente e foi informado ao Ministério do Trabalho, INSS, assim por diante. Quando o empregador quis informar. Exato. Então, se eu pegar um número hoje, talvez se eu conseguir esse número aí junto ao Ministério do Trabalho, ele vai ser muito menor. Bem menor. Muito menor, né? Então, o real, como a gente sempre fala, CATs, geralmente tem 4 vezes mais do que a gente possa imaginar. Então, tá aqui o dado mais realmente coeso, né, que a gente tem, né, dentro do nosso universo, né, do trabalho. Eu achei muito interessante isso. Me assusta até final do ano, Michel. Hoje, tô apavorado. O Ministério Público se apropriou desse sistema, assim como do Sinan, como fonte de dados para ele. Claro, para eles é fundamental. E quando a gente vai fazer a inspeção, a primeira coisa que a gente faz, então, né, em relação à empresa, é imprimir o histórico dela ali dos últimos 5 anos. E a gente chega, então, lá e daí queremos uma relação, né, das CATs. Sim. Dos últimos 5 anos, que é o que a gente pega geralmente, né? Os últimos 2, dependendo do tamanho da empresa. E daí ela tem lá 2, 3, nós temos 200, né? Opa, mas tem alguma coisa que não tá batendo aqui nos nossos dados. E todos esses teus trabalhadores aqui, que de alguma maneira foram atendidos pela rede, por que eles não têm CAT? Pois é, né? Pois é. Aí que tá, não faz investigação, não tem todo um trabalho de gestão por trás disso, né? Com certeza, são subnotificados, né? Sim, mas eu acho muito legal o trabalho do Sereste, que eu conheço há bastante tempo, né? Principalmente por isso, que ele tá atuando dentro já das unidades básicas, de um regional, que chega os casos mais sérios lá, né? Então a gente sempre também deixa claro isso para as empresas, né? O pessoal vem e me pede muitas vezes, Fernando, tem que fazer CAT? Né? Mas foi só um corte, só foi 10 pontos na cabeça. Tem Alguém que fazer vai CAT? Tem que fazer CAT? Né? Então, a gente sempre fala sobre vocês dentro dos nossa rede de clientes, né, que existe sempre alguém olhando a tua empresa. Né? Não precisa formalizar para alguém olhar. Né? Existe sempre um órgão fiscalizador, alguém que está com atenção ao trabalhador também na unidade do SUS. Né? Então, a gente tenta dar essa orientação para o pessoal entender um pouco melhor o tamanho que o Sereste
dentro da nossa sociedade trabalhadora, né? Eu acho fundamental o trabalho que vocês fazem. Tu sabe, Fernando, que tens dentro do regional o núcleo epidemiológico, né? Sim. O núcleo hospitalar epidemiológico que notifica acidente de trabalho. E ele é um braço da vigilância. Sim. Lá dentro. Então, a gente tem todo o acompanhamento de todos os acidentes. Todos diário. Então, entrou lá, eu vou ter que investigar um rumor, que daí... Acidentes e doenças, né? Acidentes e doenças. Tanto é que nós temos aqui, no ano da pandemia, o acidente que assumiu o primeiro lugar foi o acidente com exposição a material biológico, né? Muitos contratos daí precários de última hora, de pessoas recém-formadas, e ele já é alto, né? Nós estamos com 98 já. É bastante também, né? Já é bastante. É bastante. Então, todo acidente ele vai sair de lá do núcleo, ou da unidade, ou da UPA. E tem esses núcleos também em Xanxerê, São Miguel do Oeste, que todos mandam para nós. Toda a nossa regional manda para nós. Certo. É bastante coisa, né? E assim, Michela, eu sou um trabalhador. Eu vi uma condição, né, em próprio trabalho. Eu tô vendo que o meu ambiente de trabalho também não está me proporcionando a segurança necessária. Existe a forma também de denúncias dentro do Sereste? Existe. A gente tem várias formas de chegar a uma demanda para nós, né? Pode ser via sindicato, a maioria dos sindicatos se encaminha para nós. Ouvidoria, que é sigilosa, então pode ser tanto por telefone, né? Que daí tem no site da prefeitura, 3321-8484. A gente vai anotar esse número e vai botar na tela aí para vocês também. Tá, ouça, entra no site lá, Prefeitura de Chapecó, e vai ter lá a ouvidoria. Certo. Marca ali sigilosa e coloca onde que tá, qual a tua condição, né? Se sente insegura porque não tem equipamento, porque... Enfim, a gente recebe diariamente, assim, né? Denúncias tanto... E outro canal é o Ministério Público do Trabalho, que também acaba demandando para nós bastante. A gente atende hoje, acho que 80% das nossas demandas de inspeção vem do Ministério Público do Trabalho. Vem do Ministério, olha que legal. Muitas. A grande maioria hoje. Então, dessas formas a gente pode fazer por telefone, sindicato, né, site, ou no do Ministério Público também, que vai acabar vindo para nós também. Bacana. Então, a gente vai deixar na tela aí contato do Sereste também, esses meios de entrar em contato com eles, a gente vai buscar e vai deixar aí certinho para vocês. Certo, gente? E eu também trouxe aqui também outros dados aqui pra gente estar tirando todas as dúvidas agora com relação ao Sereste. Agora a gente vai começar a entrar em detalhes, né? Então, esses números alarmantes, né, que a gente encontra aí de acidentes de trabalho, a gente começa a raciocinar e pensar e levar a pensar, né, quais os fatores que fazem esses números, né, subir a cada dia. A gente pode falar sobre os principais desafios também que o Sereste tem com relação à promoção da saúde do trabalhador, né? O que será que está acontecendo, Michel? Será que talvez a própria fiscalização que poderia ser melhor, que eu acho que também é importante e falta, com relação, principalmente à questão do Ministério do Trabalho, né, que a gente sabe a dificuldade que eles têm com pouca gente também, e o nosso universo corporativo só cresce, né? Pode ser talvez isso que vem influenciando esses números, ou tem mais questões que tu pode passar, o que tu vê no teu dia a dia aí? Eu penso que hoje, assim, teve uma represa lá naqueles anos de pandemia, agora temos um boom, né? Também aquela demanda reprimida, né? Que veio de obra, de prestação de serviço, né? Tanto que nós não tínhamos mais quase de trajeto e agora voltou bastante. Mas sim, a fiscalização não tem perna, né? Tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, que, né, tá uma defasagem de auditor imensa, como o nosso quadro também não é capaz de fiscalizar obra por obra. A gente tem trabalhado muito junto também com o Ministério, fazendo as audiências, né, que daí chama todo o setor e conversa. Fizemos isso com marmoraria, né, porque também tem um problema, né, trabalhos precários. Tem exposição aos agentes, sílica, né, muito forte. E trabalho infantil, que tem também bastante em marmoraria. Sim. Olha só. Então, a gente acaba chamando todos, quem vai colaborar, né? Quem não vai colaborar, daí vai ter uma outra atitude daí mais inquisitiva. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho, como a gente chama de pedagógico, né? As audiências. Chama o setor, fizemos com isso, com a construção civil, já tivemos uma conversa, para tentar fazer como eu disse, né?
mais pedagógico, daí cobra daí documentos mais coletivo, porque perna não tem para fiscalizar. Sim. Então, o bom até é fazer esse chamado para que a população ajude, né? Claro. Porque certeza. se o próprio trabalhador começar a cobrar e enxergar os riscos que ele está exposto, já ajuda, né? Sim, tu levantou a questão do trabalho infantil, que me surpreendeu um pouco, né? Na questão de marmoraria, tu comentou. Me surpreendeu, porque eu achei que na nossa região era pouca essa situação. Mas essas infantis são crianças frias, não é nem o jovem aprendiz, não entra, é a pessoa... Que trabalho infantil. Caramba, é quase uma escravidão, na verdade. E né? também tem trabalho análogo à escravidão. Olha só. Na nossa regional. Na nossa região. 2024. É impressionante. É impressionante, mas a gente se surpreende porque condições bem precárias, né, de trabalho e crianças trabalhando, sim, tem muito trabalho infantil. Sim, eu vejo que a gente conversou ali atrás antes sobre a terceirização, né, que foi fundamental, que fez com que a própria economia se movimentasse mais rápido, né, a nível de país. Só a terceirização ela é tão grande que terceiriza responsabilidades. E eu acho que isso também entra nesse número de acidentes que vem crescendo a cada dia, né? A falta do compromisso de quem contrata, né? O terceiro também, né? Porque muitas vezes tu acaba terceirizando o serviço, a empresa vai lá, contrata um terceiro e terceiriza a responsabilidade. Ó, tu vai fazer o serviço aqui, vai me entregar pronto, né? E eu não tenho nada que ver com isso, tu só quero o serviço pronto. Mas tu tem também corresponsabilidade. Né? No momento que está dentro do teu ambiente de trabalho, a corresponsabilidade é sua. E muitas vezes essa terceirização de responsabilidade vira em acidente. Né? A gente acaba não dando atenção, né, para o que o terceiro está fazendo lá dentro muitas vezes. Né? Dá toda a estrutura, não orienta, não sabe se o pessoal está treinado para usar uma estrutura, tecnologia que eu tenho para entregar para ele. Né? Então, é bem complicado. Pode ter também relação. Essas terceirizações, elas vão precarizando as relações, né? Sim. E assim, tu chega em obras grandes, né? De ponte, como a gente já teve dessas estações de energia, enfim. Tu chega lá, tu tem 15, 20 CNPJs. As pessoas nem se conhecem. Não tem Daí, relação. Uma condição, assim, horrorosa de NR24, né, de condições de conforto, quase análogo à escravidão. Uma empresa não conhecia os trabalhadores, outra não conhecia, não é meu, não são meus, sabe? Tinha 30 empresas dentro de um lugar. Sim. Então, isso realmente precariza, porque assim, acho que às vezes nem o trabalhador sabe quem que ele tem que ser reportado. O controle de entrada desses locais é difícil, se tu não tem uma gestão bem aplicada, tu perde. É bem complicado. Depois até vou contar a experiência aí no nosso quadro Fatos Históricos que tem relação a isso, né? Que às vezes tu tá num ambiente tão grande. Eu trabalhei, por exemplo, em obra com 22 mil colaboradores. Gigante. Né? É uma coisa absurda, assim. É uma cidade. É uma cidade, maior que muita cidade nossa. Com certeza. Tu imagina dentro de uma obra, não precisa ser uma obra desse tamanho. Né? Uma obra que tenha 150 colaboradores. Geralmente desses 150 tem 20 empresas. Bem né? fácil. Então, o controle de entrada, como é que funciona, né? A gente vai para nível de empresa maior, vamos pegar a Aurora, né? Vamos pegar dentro do nosso município multinacionais que tem um controle rígido de entrada, que funciona. Realmente eles sabem quem está lá dentro. Né? Mas a grande maioria, a grande realidade é que não tem essas relações. Não, né? A gente não tem acesso a essa questão, né? E isso parte muito também dos profissionais de segurança atuarem melhor nesse controle. Com certeza. Né? Isso dá muito trabalho. Né? E isso sobrecarrega também a mão de obra da segurança do trabalho. Né? Porque eu conheço empresas, por exemplo, que tem um técnico em segurança do trabalho. A empresa tem 100 funcionários, mas de terceiro tem 500. E o técnico é o responsável pelas 600 pessoas. Com certeza. Ele vai dar conta? Não vai dar conta, é difícil, né? É muito difícil. Então ele fica sobrecarregado, acaba tá ali apagando fogo a todo momento. E a hora que dá o óbito, é o primeiro que chama. É o primeiro que chama. E entra dentro desse raciocínio que a gente ia trazer agora. Né? Nessas visitas que o Sereste faz, como é que você está enxergando os profissionais de segurança do trabalho em atuação? Eles estão tendo o espaço necessário para trabalhar? Você vê que se eles estão realmente tendo a condição e talvez até o conhecimento necessário para atuar, como é que tu está enxergando a nossa mão de obra aí na região, amiga? Eu penso assim, ó, que a gente evoluiu muito pouco.
muito pouco do tempo que, quando eu comecei, né, que faz muitos anos, tem quase 20 anos nessa área, que era a salinha lá, fechada, pequenininha, junto com os EPIs, né, fica lá uma mesinha, sem ergonomia nenhuma, a pessoa geralmente está no meio das botinas, dos protetor auricular lá. Quase um cenário parecido com o meu aqui. Bem pequenininho, e fica lá o rapaz da segurança, né? Então, assim, ainda é pouco ouvido, né? Eu percebo que quando eles ganham força é quando vai em inspeção. Sim. Né? Depois que nós vamos numa inspeção, assim, parece que até nos agradecem, né? Muitas vezes, tipo, contrataram mais um depois que vocês foram. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram. Então, ainda é pouco ouvido, assim, dentro da empresa. Ainda eu percebo que a gente precisa... E como que eu penso, Fernando, que a gente tem que buscar esse espaço, nós da segurança do trabalho, né? Com conhecimento. Sim, né? Com números. Ó, eu tenho esses dados aqui. Se a gente fizer... é tanto, se a gente não fizer, é mais tanto. Sim. Então, nesse convencimento aí que, infelizmente, o que ainda é muito reativo, ajuda a conseguir alguma coisa quando tem um acidente grave, né, ou quando vai à inspeção. A evolução é muito lenta. Né? Muito lenta, muito lenta. Acho que a NR4 está muito também defasada, desatualizada. Também. Eu acho que é um número ali que é ruim para nós da área. Né, agora falando como enfermeira do trabalho, sim. Imagina, enfermeira do trabalho... Para achar uma enfermeira do trabalho é uma briga, não, né? E para ter, tem que ter 1.000 e tantos funcionários. Isso, e por isso que ninguém busca ser, né? Ninguém busca ser, com certeza. Então, e é um profissional que dá uma diferença tremenda, né? Um olhar diferente. Sim. Mas é porque eu acho que a legislação também ainda não nos ajuda. Também Né? tem, né? Também tem isso. Eu vejo que também a busca de conhecimento dos profissionais também diminuiu, né? Isso. O pessoal vai para o ambiente de trabalho, foca, né, no que ele está fazendo, esquece que existem muita coisa acontecendo, muita tecnologia entrando e precisa se atualizar. Né? Como você comentou, é 20 anos, eu completo 17 de segurança do trabalho, né, agora nesse ano. Estou fechando 17 agora. É muita coisa que muda, gente. Se a gente não está atualizado, né? E a forma até que a gente estudava lá atrás era diferente, né? Meu curso técnico foi o ambiente que eu conheci o computador, para ter uma noção, né? Mudou muito. Então, eu tive acesso a mais informação no curso técnico. Então, eu estudava muito ainda através de livro, né? Nossa Bíblia da segurança, sempre junto. Hoje está tudo na palma da mão, né? Então, acho que a exigência era um pouco maior até para tu aprender. Né? E hoje está tão fácil e a galera não está usando essa ferramenta fantástica, né? Que é a própria internet, né? Para se atualizar, para buscar novidades, trazer novidades para a empresa. Às vezes não é só estrutural, realmente trazer novidades, aplicações de ferramentas na prática. Então, estamos perdendo um pouco da essência da segurança por falta de conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, ele empodera, isso não tenha dúvida. Então, assim, levar soluções de baixo custo, porque o que o empresário quer? Ele não quer ter custo, né? Isso é óbvio. Então, acho que tem que partir uma boa parte mesmo do profissional de levar, se tentar reinventar inovar, sem dinheiro, né? Isso aí, isso aí. A gente conversa muito dentro dos clientes, né? A própria CIPA em si, né? A CIPA, às vezes, ela tem um desânimo já só de falar de CIPA, né? Dentro das empresas, muitas vezes, o pessoal vai saber o que tá falando, né? Fala em CIPA, meu Deus, CIPA, não, Fernando, né? Porque a CIPA foi transformada numa coisa ruim. Num livro preto com a ata. A gente fala em CIPA nas inspeções, que a gente quer saber qual que é a atuação, vem lá o livro preto assinado. Eu digo, não, eu não quero ver o livro. Eu quero saber qual é a atuação da CIPA. Qual é a atuação? E a atuação é exatamente o que eu sempre tô falando muito isso com os clientes. Parem de pensar, não, vou arrumar uma máquina, vou arrumar um layout, vou pintar, vou botar plaquinha de segurança em tudo que eu... Não é só isso. Não é só isso. E as pessoas, gente, não esquecem das pessoas, é o principal, né? Vamos fazer DDS, vamos trabalhar isso diariamente, semanalmente, a CIPA vai estar presente com informações, com campanhas. É isso que muda a cultura, né? Como um DDS faz parte num acidente, assim, tu percebe que faltou isso. Faltou essa conversa. Sim. Faltou essa conversa, porque às vezes tinha tudo. Tinha o EPI, tinha as linhas de vida, tinha o cinto, tinha tudo lá. Mas
o trabalhador não sabia o que fazer com aquilo. Exatamente. Então, às vezes, e DDS mesmo, Sim, né? sim. Diário, porque Isso. para estar lembrando. É maçante, é todo dia, mas Exato, faz parte. porque a cultura não se muda com uma palestra de CIPAT. Não muda a tua cultura dentro da empresa, tu trazendo um treinamento por ano. Não é assim que muda a cultura, né? A cultura é diária. Né? Para tu se acostumar a usar um boné, tu tem que ter um tempo de adaptação, né? E é impressionante. Tem que trabalhar na tua cabeça, né? E é tão legal ir inspecionar uma empresa que tu vê a cultura. Sim. Tu põe o pé dentro, tu já enxerga, né? Tu enxerga pela toda a questão coletiva, pela sinalização, pela postura das pessoas, que não tem aquele pânico. Sim. Né? Aquilo está introjetado. Isso, né? isso. Mas daí em grandes empresas, né? Infelizmente. Sim, pequenas e médias tu encontra pouco, né? Com uma cultura implantada. E geralmente é porque é familiar, tem toda uma cultura histórica que tem que adaptar. Com certeza. Mas por isso que a gente está falando, que não é do dia para a noite. Muitas vezes a gente foca em aparecer, a ser bonito, tem um monte de coisa pendurada pelas paredes, mas na prática não ocorre porque as pessoas não estão tendo a atenção necessária. Isso aí. Né? Então essa questão da cultura, de treinamento não muda a cultura, eu falo, tem profissionais, colegas que brincam comigo, mas tu fala isso para as pessoas, mas claro, porque é a realidade, né? Treinamento, óbvio. Curso não muda a forma da pessoa agir pro resto da vida, não né? Muda. O que muda a cultura é realmente trabalhar isso, né? De tempos em tempos, periodicamente, continuidamente. Eu acho que isso faz a diferença mesmo, né? Então realmente a gente vê que existe realmente essa dificuldade, né? De profissionais um pouco mais atualizados, né? Também em atuação. Acho bem interessante isso. Então, não é só eu que enxergo. O Sereste também vê isso. Com certeza. E a questão, assim, a velha questão de culpabilizar o trabalhador, né? Que não cabe mais. Porque, assim, tá ali, tá inscrito em tudo que é norma, né? Em todas que existe, que são gerais, de que o empregador, ele tem que fornecer e exigir o uso. Então, assim, porque não adianta, ele não usa. Eu dei o EPI, ele não usa. Primeiro que o EPI é o final da curva, né? Claro. É o menos importante, digamos assim. Mas ainda é o que o pessoal se apega. É o que mais usa. Então, beleza. Então, você vai ser duplamente culpado. Porque você forneceu e não cobrou. Isso. Então, que é a responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é do empregador, né? Tudo bem, o empregado ele tem que usar, mas se também tem sua responsabilidade. Exato, né? mas eu tenho que comprovar que ele se negou a usar. Isso. Né? De que forma? Ele tem que tomar uma advertência, porque ele é obrigado a usar. Ata de treinamento. Isso aí. Né? Existe uma cobrança, né? Existe uma cobrança. Agora, só me dizer que ele não quer usar, não funciona. Não funciona, né? Então, existem várias ferramentas a ser aplicadas. Né? Então, até legal, tu acabou dando uma dica aqui, porque agora a gente chegou no quadro Dicas de StreamEd, que a gente sempre traz uma dica aqui para vocês, né? Isso é bastante importante. O que a própria Michelle trouxe aqui para nós com relação às atas de treinamentos, orientações, cursos, capacitações, isso aí é muito importante. Então, fica a dica, né? A gente já deu várias aqui para os profissionais de segurança do trabalho, né, buscar empresas sérias também para capacitação, né, buscar instituições. Hoje tem um Senai aí que traz bastante coisa para nossa região aqui também. A própria Distrimed tem alguns cursos e treinamentos que a gente fornece lá na empresa também, né, focando na capacitação, na promoção da saúde e segurança do ambiente de trabalho. E eu queria também ter uma dica do Sereste, né? Quais seriam as dicas, né, para a população de modo geral, né, estar solicitando mais atuação do Sereste dentro dos ambientes de trabalho? O que você recomenda assim para todo mundo que está assistindo com nós lá na plataforma do YouTube? Uma dica interessante para ajudar o Sereste nas atuações no dia a dia aí. Eu acho que da parte das denúncias, né, que a gente já comentou ali, vai ficar os números, mas eu acho que o mais importante é o usuário, que a gente chama do SUS, né, se vê como um trabalhador e que ele está indo para um lugar assim que ele vai passar muitas horas do dia e que ele precisa então ter o autocuidado. A gente sempre pensa assim, você se machucou, a culpa não é 100% da empresa, né? Sim. Você tem a sua parte. Então se observar, o que está faltando aqui no meu local para eu voltar para casa hoje inteiro, né? Ter esse olhar, eu não vou subir aqui porque eu não tenho capacitação, eu não estou com o equipamento correto, né? Essa escada não está certa, eu não vou subir.
Então, ter essa corresponsabilização e pensar no teu autocuidado. Eu acho que, muito assim, importante isso, né? esse direito, ele tá posto, né? Você tem direito de se negar. Direito de recusa, né? O pessoal Direito de sempre recusa. pede isso. Então, chamar um responsável e dizer, ó, não tá certo, isso aqui tá colocando a minha vida e de um outro colega em risco, né? Você sabe que os números hoje estão muito altos de acidente, então vai ser ruim para mim, vai ser ruim pro dono da empresa. Sim. Então, acho que é pensar no autocuidado, porque assim, a fiscalização ela não vai conseguir nunca cobrir, essa conta não vai fechar. Então, cada um pensar na sua segurança. Ser né? um fiscal também do seu próprio trabalho, né? Com certeza. Eu falo muito nas minhas palestras, você já se olhou trabalhando? O pessoal, nunca me olhei trabalhando. Não precisa nem botar um espelho. Começa a perceber o que você faz. Se olha trabalhando. Isso faz muita diferença, né, Michela? Porque tu acaba melhorando como profissional, porque tu começa a ver alguns errinhos, algumas coisas que tu faz pela própria rotina, né, que te levam pro buraco, né? Te levam pro buraco. E a Michela trouxe muito legal essa tua fala, Michela, porque me lembra muito da omissão, né, do próprio colaborador, porque muitas vezes ele sabe do direito da recusa, mesmo assim ele, não vou nem resolver, eu vou fazer outra coisa aqui, esse problema aqui, outro que resolva. Isso é uma omissão séria, gente, que acontece muito nos ambientes de trabalho e também ocasiona até óbitos, que a gente tem os números aí. Às vezes tu deixou, havia uma extensão elétrica, né, energizada, com fio desencapado, jogado no chão, e eu olhar aquilo ali, eu ver, mas não enxergar o problema que pode trazer, isso aí é omissão. Né? Tu não vai chamar alguém para resolver esse problema, comunicar ao teu supervisor, tem uma extensão lá que pode matar um colega. Muitas vezes o cara omite e quando vê tem um colega morrendo ali com aquela situação. Com certeza. A omissão ocorre muito acidente também. Nós tivemos um caso desses de queda de altura que o profissional ele não vinha se sentindo bem há uns 2 dias, com crises de hipertensão, né? Mas subiu, né? Então assim, eu não tô bem, eu não vou subir. Então, isso para mim é autocuidado, é autorresponsabilização também, Sim. Né? Mas não, eu vou, vai dar tudo certo, daí tu imagina, a altura já potencializa, né? Tem um pico de pressão, desmaiou, daí não tinha nem, mal chegou lá em cima e caiu. Então, tem coisas assim que, às vezes, é a pessoa se perceber, né? Se conhecer e dizer, não tô bem, não vai dar. Exatamente, né? E tu pega o cara hipertenso, né? Trabalhando em altura, né? Será que o exame, né, admissional lá, ou periódico dele realmente foi executado com qualidade? Foi feito aí, né, um eletrocardio, foi feita uma análise psicológica, uma conversa mais séria com ele, né, um gama-GT, glicemia, para ver como é que tá essa saúde dele, né? Fica essa dúvida, e muitas vezes o cara vai lá, faz os exames laboratoriais, eles são ok, né? Mas chega na frente do médico lá, omite um monte de informação. Omite. Né? O seu histórico, né? Isso é fundamental, gente. A gente sempre fala que o exame médico, né, que você é encaminhado lá, você que é operário, trabalhador, né, é fundamental para a tua saúde. Não é para a saúde da empresa. Porque o pessoal fala, mas daí a empresa não vai me contratar se eu estiver doente. Muitas vezes a empresa ainda assim vai te contratar porque tu é um bom profissional e não vai te colocar nos riscos da atividade que tu seria contratado. Com certeza. Né? Um carpinteiro, eu dou exemplo muito da obra. Né? O carpinteiro trabalha bem, um baita do profissional, só ele tem problema, né, na gama GT dele, glicemia que é alterado. Eu vou botar esse cara a trabalhar em altura? O médico com certeza vai te dar um hábito para não trabalhar em altura. Com certeza. E aí você vai ser contratado, mas vai ser colocado lá, fazer forma, algo que é um especialista tem que fazer. Não quer dizer que você não vai ser contratado, você vai ser retirado da área de risco que você não pode atuar nesse momento. Então tem que entender e enxergar a parte do exame médico como fundamental para si próprio. Né? Não para outra situação, né, Michela? A gente vê isso acontecer muito. E muita omissão para diversas avaliações, né? Para espaço confinado, não só altura, né? Para todas as atividades de operar área de risco a máquina, mesmo, né? tudo. Então, máquinas. E depois daí dá esse tipo de acidente desnecessário, né? Porque foi a óbito e não precisava. Não precisava ter corrido esse risco, né? E agora a gente chega então no Fatos Históricos de CIMED, que é outro quadro bem legal que a gente sempre traz aqui para contar a história. Ele é oferecido aí pelo nosso patrocinador padrinho, que é a Cosegur, que acredita no nosso trabalho desde o primeiro episódio. Então quero agradecer de coração também aos responsáveis lá pela Cosegur, o Flávio, né, o João, que está à frente da equipe técnica lá da Cosegur, que faz um trabalho diferenciado.
entrega no mercado aí EPIs de alta qualidade, grandes marcas a nível mundial. Você encontra na Cossegur, né, equipamentos de proteção individual aqui de Chapecó, e eles atendem a nível também nacional hoje, com estoque excelente ali para atender uma demanda gigante, né, e com trabalho técnico, que é o grande diferencial da Cossegur hoje. Né, você tem dificuldade para comprar um EPI, vir até a loja, vai um técnico da Cossegur, analisa o teu ambiente de trabalho e indica o equipamento necessário para a tua atividade. Isso é um baita do diferencial que tem aí no nosso padrinho do nosso podcast. E o quadro Fatos Históricos, Michel, é bem legal que quando a gente vai conversando eu vou lembrando tanta coisa, que são 17 anos, né, vendo coisa certa, coisa errada, né, me tocou muito quando tu falou do trabalho infantil. E é algo que a gente nunca levantou aqui no podcast, né? Por não ser talvez uma realidade da mídia, né? A mídia nunca entrega tanta informação pra gente com relação a isso, a nossa região falando, né? A nível de Brasil a gente vê coisas absurdas, né? Mas a nossa região é surpreendente, a informação que tu traz. E eu peguei uma vez só, no ambiente de trabalho, né? Dentro de uma obra também. A gente falou tanto de obra hoje nesse episódio e é uma realidade de acidente muito grande, então não tem como não falar, né? Não tem. E a gente pegou uma vez em 2011, 12, né? A gente foi fazer uma vistoria numa obra aqui em Chapecó, levantamento de risco, e estava bem na parte de fundação da obra. Uhum. E foi a primeira vez que eu vi uma criança trabalhando. Só essa criança trabalhando, não estava carpindo, com uma pá na mão, carregando material, pregando, serrando. Essa criança, ela estava dentro de um tubulão de fundação, é um buraco no chão, gente, que para quem não conhece... Ela estava em torno de 9 metros de profundidade. Em Chapecó, muita água no solo. Chapecó é em cima de mananciais de água, né? Então imagina um tubulão, né? um túnel, um buraco no chão. Para quem não conhece uma fundação de obra, a 9 metros de profundidade, uma criança de 7 anos lá auxiliando seu pai a trabalhar. Isso para mim foi muito impactante. Na época a gente teve que parar a obra ali, né, chamar responsável da empresa que estava terceirizando, né, a empresa que terceirizou o trabalho na época não tinha o conhecimento de acesso à criança à obra, então foi para mim muito assustador na época, né, ver aquela situação, a criança encharcada, água até o joelho e um risco de desmoronamento. Sim. Nossa, não tem uma palavra aqui para explicar para vocês o que eu senti. Então é uma realidade que talvez é muito maior do que somente o que eu encontrei. Michela, isso me assustou muito. Não sei se tu tem um fato histórico que vem na tua cabeça aí, talvez voltado para essa questão que faz nós refletir como sociedade, pessoal, aqui na nossa região, essas situações. Sim, esse problema ele é bem, bem recorrente e atual, né? Ele e a gente tem até, quando eu olhei assim, pensei, podia ser um fato engraçado e não tão engraçado. A gente foi, inclusive, fazer uma fiscalização eram más condições na macro-regional, tá? Não foi Chapecó. Certo. Município pequeno, esse é um problema que a gente tem, que os municípios pequenos, geralmente a empresa é uma grande empresa que manda na cidade, né? Então, ela é de alguém importante, então quase ninguém consegue fazer muita coisa lá. Então, tinha essa denúncia de más condições, ruído, falta de EPI, e chegando lá tinha também trabalho infantil, tá? Então fizemos tudo que era um ambiente insalubre. Lavagem, né? Produto químico, e essa lavagem, então, tinha ali uma parceria também com o prefeito, né, da cidade, então a gente não conseguia fazer muita coisa, o fiscal da cidade não conseguia fiscalizar. Acabamos, então, fazendo tudo que tinha que fazer lá, né? Retirar a criança, enfim, mas, assim, tem em vários lugares, como eu te falei. E, enfim, terminamos a fiscalização, mandamos para o Ministério Público, né? Que isso, quando fica um pouco maior, assim, a gente manda para o Ministério Público. E, enfim, acabamos ali perto do meio-dia, já era. E daí fomos almoçar no município, e o restaurante daí fechou bem na hora que a gente foi almoçar, porque também era também criança lá atendendo. Então, assim, ficamos sem almoço, e assim, ficamos de fazer uma nova visita, porque tem muito trabalho. Assim, e assim, surpreendeu demais. E eu percebo que ele não é, e a gente às vezes descobre da pior forma, através de um acidente, né? Daí, mas ele estava trabalhando com o pai, estava trabalhando com um familiar.
Mas é trabalho infantil. Sim. É trabalho infantil. Sim. A criança não pode dirigir máquina, a criança não pode manipular. No interior, né? Acontece muito. Não pode, é contra a lei. Sim. Me assusta bastante, principalmente em ambiente insalubre, gente, porque a criança está em formação, né? Tu pega aí numa exposição à poeira, agentes químicos, não tem como, a criança tem formação, 6, 7 anos, eu tenho uma filha de 6 anos, a Lívia, mandar um beijo lá para ela sempre assiste o podcast do pai. E então é uma criança em formação, eu vou estar expondo ela, né, alguns agentes, né, sei lá, poeira, por exemplo, pulmão, como é que vai ficar, né, a longo prazo pensando, né, isso aí. E são coisas de difícil relação depois, Fernando, porque a gente monitora pessoas expostas ao amianto, embora esteja banido, né, ainda tem ações em andamento, que vai ser por 20, 25 anos que nós vamos analisar os exames e monitorar, né? Talvez a pessoa morra até de outra coisa, mas assim, ela pode ter lá um câncer lá do pulmão daqui a 20 anos. E como é que tu vai fazer essa relação? Sim. Não vai fazer. Isso aí é muito tempo, né? Impacta na vida da criança. Meu Deus, a gente não pode nem imaginar, ainda mais a gente tem filho, a gente fica com certeza todo dolorido por histórias, e é muito ruim de ver. É muito ruim de ver. Porque é algo que não fecha. Tu vê que aquela pecinha não deveria realmente estar ali. Não, né? No meu caso, no fato histórico que eu contei, realmente foi um impacto. Quando eu vi, eu não acreditei, né? Pelo cenário todo, né? O cenário todo tá acontecendo. Então, realmente acontece. E a gente tem muito de pensar assim, nossa, trabalho infantil, tu olha na televisão, né? Isso é algo lá do Nordeste, do Norte, não é não. Não, é impactante. Quando tu me tocou, eu já, opa, aqui tá um assunto que talvez pode fazer um podcast só para tratar sobre isso aí, né? Pensando na nossa região, né? No que a gente pode estar colaborando com a sociedade na nossa redoma aqui, né? E eu queria ver também, agora, saindo um pouco dos nossos fatos históricos, né? Um grande abraço lá para a Cosseguro, com relação ao futuro do Sereste, né? Tem novidade chegando aí? Tem algum procedimento novo aí que vai começar a rodar? O que o Sereste tem aí pensando a nível de futuro, né, para a nossa região, Michela? O Sereste, ele está posto, né? Ele está lá, como eu disse, na Lei 8080, né? Na própria Constituição, que faz parte, né, da Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela está posta. E ela é feita hoje através do Sereste, então ele está muito fortalecido, né, no Brasil. O de Santa Catarina, ele é muito bom, né? Tem um apoio maravilhoso do Estado. E agora, né, recentemente a gente teve ali a decisão do STF, então, dizendo que o Sereste é capaz de fiscalizar e inspecionar os ambientes, tanto quanto o Ministério do Trabalho e Emprego, que isso era uma alegação de algumas empresas de que o Sereste não tinha a mesma competência do Ministério do Trabalho e Emprego, do auditor. Isso dá um peso muito importante. E essa decisão é super recente, né, do final de 2023, então que nós já ganhamos em última instância, em todos o que tinha para ganhar, então está posto. Eu acredito que o futuro é muito bom, é muito promissor, porque ele tem dados muito fidedignos, muito bons. O sistema de informação de vocês é excelente. Muito melhor do que o da Previdência, que seria a CAT, né? Ele é para outro fim. Mais real. E ele é para outro fim. Ele é realmente para fazer uma vigilância, para criar política pública para proteger o trabalhador. E quem vai fazer isso é o Sereste. Então eu percebo que o futuro é muito bom, muito promissor. A gente só tem ganhado espaço, né? Eu mesmo, quando trabalhava na iniciativa privada, eu nem sabia que existia, né? E eu percebo que desse tempo, então, ali de uns 5, 6 anos para cá, a pandemia ajudou muito, deu muita força através do Sinam, né? O Sereste fez muita inspeção de saúde voltada a ambientes, né? Insalubres por causa desse, até porque o Covid entrou agora na lista de doenças, né? Junto com o adoecimento mental. Isso, que aí é bem... Esse eu quero fazer mais um podcast só para tratar sobre isso também. Que é dessa lista de 2024, atualização. Isso. Então, eu percebo que ele só vem ganhando espaço e força. Então, o futuro, ele é bem promissor. Que legal, que legal. E para fazer parte do Sereste, como é que funciona para te entrar no Sereste? Por só da segurança do trabalho, que a pessoa uma oportunidade de trabalho aí também, né? Como é que funciona? É concurso? É concurso. Ele é um órgão público, né?
Tá. E hoje ele tem gestão municipal, embora a verba venha do Ministério da Saúde, então é concurso público, né, para instância municipal. Legal. Tem que fazer, nós temos um engenheiro de segurança que fez o concurso. Que é concursado e trabalha tua dentro do Sereste. É bem importante ser concursado pela questão até da estabilidade, justamente para quando tu vai fazer uma fiscalização, Sim. né? Tu tem esse poder, essa segurança de que tu vai voltar e te sentar no Sereste e não vão te tirar, sim, né? Sim. Porque você consegue dar continuidade, né? Continuidade. Que isso eu vejo que é uma dificuldade dos SESMITs, né? Sim. Quando a pessoa, ela bate de frente, então eu vou ser desligada. E daí já o Sereste tem, então, é concurso público. Legal. Então, bacana a gente conhecer hoje, então, uma instituição tão importante aí a nível regional, na nossa região de Chapecó, de Ponte Serrada até Dionísio, isso, né? Guardei. Então, quem precisar mais informações pode estar visitando também o Sereste ali na arena, né? Junto à própria vigilância sanitária, mesmo primeiro andar, né? O Sereste é no segundo. No segundo andar. Isso. Né? Então pode ir lá estar visitando você lá, tem o Ned lá, quer mandar um abraço para a equipe lá, acho que fica legal registrar aqui o nome do pessoal. Abraço. Não puderam fazer perguntas, ainda bem. Mas eles vão compartilhar o material aí e também vamos trazer o pessoal aqui também para conversar. Legal. Trocar essas experiências, como é que é ir a campo, né? As dificuldades, tem tanta história aí para trazer e a gente vai trazer essa galera em algum momento aqui, com certeza, para a gente conhecer cada vez mais essa instituição tão importante aí para nossa sociedade trabalhadora de Chapecó e região, certo? E eu queria agradecer você também, Michela, pela disponibilidade, mandei mensagem, na hora já não respondeu, já vamos sim. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Chapecó, que deu essa abertura também do Sereste estar aqui, né, conversando. Isso dá também credibilidade para o nosso trabalho, pessoal, que não é fácil fazer. E eu queria agradecer muito por ter vindo aqui, tá? Foi fantástico. Se conhecemos hoje, né? Tenho certeza que a gente vai ter mais relações aí daqui para frente. Faço questão de você ir lá na Distrimed, conhecer também a empresa lá, toda a galera, né? A equipe de Distrimed que está assistindo, todo mundo, não vou dizer todo mundo, né? Senão esquece o nome, depois fica cobrando da gente, né? Mas a gente fica muito feliz de te receber aqui, Michela. Tá bom, eu que agradeço, sim, vou aparecer, né? Espero para fazer uma inspeção, será? Sim, pode ir para os dois, tomar um chimarrão e tomar um chimarrão, então tá bom. E muito bom, muito importante, eu acho que esses espaços têm que só crescer, né, Fernando? Assim, te parabenizar pelo programa, pela iniciativa, porque esse trabalho, ele é de formiguinha, né? E ele é eterno, de saúde do trabalhador, de prevenção, de promoção da saúde, porque ele tem muitos interesses envolvidos, né, econômicos. Sim, então, gera uma economia gigante no país. Né? Exato, então ele tem muitas pessoas puxando para muitos lados. E o trabalhador no meio, no centro, né, e nós, da área, temos que pensar no trabalhador. Então, eu acho que esse espaço de divulgação é maravilhoso, né, e a gente consegue trazer muita coisa legal aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, né, a OnSafety, o software de gestão de segurança e saúde, né, no trabalho. A OnSafety vocês podem também pesquisar no blog lá, www.onsafety.com.br, tem várias informações lá, pessoal, não só sobre o produto deles, que é essencial para os ambientes de trabalho, desde inspeções, eleições de CIPA em forma eletrônica, entrega de EPI de forma eletrônica. É sensacional essa ferramenta. Você da área de segurança do trabalho tem que ter no bolso. Isso aí, através do celular, tu resolve muito problema. Michela, para ter uma noção, nossas visitas, a gente faz a visita no ambiente de trabalho, tira a foto da situação, já larga dentro do aplicativo, faz os comentários, monta a matriz de risco, no final da visita já sai um PDF prontinho lá com o teu relatório de segurança. Fundamental. A nossa parceira aí, a OnSafety, que nos entrega isso daí lá na Distrimed já desde 2020. Então entram lá, www.onsafety.com.br, que é sensacional o trabalho do pessoal lá, e um abração lá pro pessoal de Maringá. E também no nosso patrocinador Padrim, a Cosseguro, a gente falou antes, né? Um grande abraço para toda a equipe do Balcão, lá das meninas, Fernando, meu xará, né? O Flávio, o João, um grande abração, muito obrigado por esse 1 ano aí de parceria dentro do nosso programa aí. E agradecer você que está em casa, sentado no sofá, assistindo, comendo uma pipoca, né? Na empresa, no trabalho, o pessoal do Vigilante que assiste nós, manda recado lá, né, que na hora lá dos intervalos deles lá estão assistindo o nosso podcast, a gente fica muito feliz. Um grande abraço para vocês são fundamentais, assim como nossos patrocinadores, que a audiência que a gente alcança aí também dá resultado para quem apoia a gente. Então, muito obrigado.
Não deixe de se inscrever no canal, a gente precisa aumentar o número de inscritos do canal, fundamental para chegar mais longe, essas informações tão importantes. Né? Obrigado pela curtição também lá no Instagram, Facebook e outras plataformas digitais. Não deixem de seguir também @Distrimed. E tem também Instagram do Sereste? Não tem. Não tem, só tem um site, então. Só tem um Qual site. que é o site do Sereste? Quem quer conhecer um pouco mais? Tem que nos acessar pela prefeitura. Pela prefeitura Isso. mesmo. Daí tem lá a carta de serviços e lá dentro tem o Sereste. Isso, então acessa lá, pesquisa um pouquinho no site da prefeitura. Vamos tentar botar aqui o link também tudo na tela aqui para vocês. Aí vocês vão ter acesso lá para conhecer. Tem que conhecer essa instituição, gente. É fundamental para o nosso dia a dia de trabalho. Certo? Obrigado mais uma vez. Um abraço, pessoal. Até mais.